Saudações, querido aluno, querida aluna do curso Introdução à Educação Cristã, da especialização em Educação Cristã do Andrew Jumper. Nós estamos na terceira semana do nosso curso e esse é o segundo vídeo dessa terceira semana. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos valores de uma educação cristã efetiva no contexto da igreja. E vamos também falar a respeito dos alvos, dos objetivos da educação cristã no contexto da igreja local. E depois disso nós vamos fazer um breve exercício prático, como geralmente fazemos ao final do nosso vídeo, para que você reflita sobre como isso acontece no contexto da sua igreja. Pois bem, vamos trabalhar esses conteúdos. E nós vamos começar voltando para algumas considerações daquela autora que eu mencionei para vocês no vídeo anterior, chamado Sharon Ketcham, que escreveu um livro precioso chamado Reciprocal Church. Espero que esse livro logo seja traduzido para o português. E nós vimos que ela define o relacionamento do crente com a igreja como um relacionamento essencial, porque a igreja, afinal das contas, não é um conjunto de prédios, não é um clube em busca de membros e nem é uma prestadora de serviço. A igreja é o povo de Deus, o povo pactual de Deus. A igreja é a nossa fonte de coinonia com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos viver a vida cristã em isolamento. Nós temos que viver a vida cristã em comunhão com os nossos irmãos, como parte do corpo de Cristo, a não ser que queiramos ser amputados, o que nos levará a necrosar. Então, a nossa relação com o corpo de Cristo é fundamental. E a partir dessa eclesiologia bem rica, que ela resgata para poder trabalhar... Na verdade, é importante dizer isso, né? A Ketcham, ela está escrevendo com o propósito de ajudar pessoas envolvidas no ministério com pessoas jovens, né? Ministério com pessoas jovens aqui no contexto americano, desculpa, meus irmãos, principalmente envolve não apenas jovens, como nós falamos no Brasil, mas envolve adolescentes, envolve crianças. E o subtítulo do livro dela Construindo ou Desenvolvendo um Ministério com Pessoas Jovens que Perdura Depois do Ensino Médio. A gente conhece bem esse drama, né, de pessoas que chegam à universidade e abandonam a igreja. Então, ela parte dessa eclesiologia que aponta a igreja como um elemento vital, como um elemento essencial no contexto do qual os nossos relacionamentos se tornam meios de graça, avenidas para que o Espírito Santo venha a agir em nós. E a partir dessa eclesiologia sólida, biblicamente embasada, firme, né, que em certo sentido reflete muito a nossa visão como reformados a respeito do que de fato a igreja um aspecto vital para a nossa formação espiritual, para a nossa educação cristã. E quando você olha para textos, por exemplo, como Colossenses 3, né, você vê ali a importância do nosso relacionamento com outras pessoas para que possamos crescer na graça de Deus, para que possamos colocar em prática a obediência a Cristo. A gente não pratica essas coisas num contexto de isolamento. Não mintais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Veja a questão da mutualidade, como ela é importante para o nosso crescimento espiritual. A gente não cresce, não pratica essas coisas em isolamento. Nós praticamos essas coisas na comunidade dos santos, como ela coloca aí. Nós não estamos aperfeiçoados e glorificados enquanto estamos participando da igreja visível aqui na Terra. Estamos num contexto em que a igreja ela é o corpo de Cristo, é a comunidade dos remidos em Jesus, mas que ainda estão convivendo com a presença do pecado. Elas são pessoas que caminham para esse estado primal, usando aí a linguagem de Dietrich Bonhoeffer, que é o teólogo que ela usa como referencial teológico para ela. Mas essa comunidade dos santos que pode se descaracterizar e desfigurar e corromper-se para se tornar
uma igreja em estado pecaminoso, onde nada dessas coisas funciona, né? E aí Bonhoeffer tinha em mente, né, a igreja alemã no período nazista, que compactuou com todas as iniquidades e perversidades do regime de Hitler. Mas nesse estado de comunhão dos santos, de sanctorium communium, né, a igreja, de fato, ela cumpre o seu papel de ser esse instrumento através do qual o Espírito Santo age em nossas vidas, aplica os meios de graça e nos aperfeiçoa através dos nossos relacionamentos mútuos. Nesse sentido, a Kétia nos lembra da igreja como templo do Espírito. Jesus Cristo, Deus conosco, confirma essa nossa identidade que nós compartilhamos, de santos remidos por Ele. É isso que nós somos. E o Espírito é a nossa fonte de poder para fazer o impossível, viver como um povo reconciliado. Não pessoas que vivem com as outras, e sim pessoas que vivem em favor de outras, nos suportando mutuamente para que todos cresçamos em Cristo e todos nos conformemos à imagem do nosso Senhor. Então essa eclesiologia muito rica e muito bonita que ela utiliza no seu livro vai servir de base para que ela proponha para nós os valores de um ministério educacional efetivo. Se a gente quer realmente ter na nossa igreja uma atividade de educação cristã que forma as pessoas, que transforma as pessoas, que leva as pessoas a crescerem em Cristo, a crescerem na sua vida de comunhão com Deus, esse ministério tem que ter alguns valores que são inegociáveis. Em primeiro lugar, o valor da memória. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos, de quem nós somos e para o que somos. E essa memória, ela só pode encontrar lastro, só pode ser ancorada em um lugar, a Escritura Sagrada, que tem que ser ensinada e ministrada às pessoas. É a partir da Escritura Sagrada, ensinada a partir de uma tradição saudável, como, por exemplo, a tradição reformada, que as pessoas, de fato, vão conseguir se lembrar de quem elas são, a quem elas pertencem e qual que é a razão de ser delas nessa vida, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na realidade dos jovens no mundo de hoje, como eles anseiam por isso, entender o lugar deles nesse mundo, entender qual é a identidade deles. Quando a igreja falha em comunicar às pessoas quem elas são, a quem elas pertencem, qual o seu lugar nesse mundo, qual a sua razão de ser, e quando eu falo da igreja aqui, eu incluo também as famílias que cumprem um papel fundamental nesse sentido, elas vão buscar essa identidade em outro lugar. Elas vão buscar essa identidade na militância política, elas vão buscar essa identidade nas agendas woke que permeiam a nossa sociedade. Então, muitas vezes elas não encontram uma comunidade na igreja que as leve a entender quem elas são, que as leve a entender qual é a sua razão de ser. Elas vão encontrar isso em comunidades da internet que promovem aí a agenda LGBT, por exemplo. Então, por que a gente tem perdido jovens para esse tipo de movimento e militância que são baseados na mentira, que são baseados em inverdades, que são extremamente nocivos e danosos para a vida das pessoas? Porque muitas vezes a igreja não cultiva o valor da memória, não ajuda as pessoas a se lembrarem quem elas são, a quem elas pertencem e qual é a razão de ser da vida delas. O ministério também, que é efetivo, é baseado na mutualidade. Todo mundo entende que está ali a serviço do outro. Todo mundo entende que está ali com o propósito de apoiar um ao outro. E a gente vive essa realidade aí de Colossenses capítulo 3. A gente se instrui mutuamente, a gente se perdoa mutuamente, a gente pratica essas mutualidades que são os meios através dos quais o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e nos conforma à imagem de Cristo. E nesse sentido, é importante que a gente mude o modo como a gente enxerga cada pessoa que é parte da igreja. Você quer ter um ministério cristão efetivo, principalmente pensando naqueles que são mais jovens, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens da igreja? Pare de olhar para eles como problemas. É muito comum a gente ouvir isso, né? Como é que a gente vai resolver o problema dos adolescentes na igreja? Por que os adolescentes são um problema?
Por que a gente não pode ver a adolescência como um período de oportunidade, como um período de crescimento, como um período em que a gente vai, de fato, ajudá-los a se apropriar dessa identidade cristã, desenvolver uma cosmovisão robusta, fundamentada na Escritura, que os leve a entender o grande potencial que eles têm de transformação no poder do Espírito Santo para a glória de Deus, proclamando o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, é importante que a gente mude a nossa forma de enxergar cada pessoa que pertence à igreja e aplique a isso a outros grupos. Como que a gente vê, muitas vezes, os idosos na igreja como pessoas que não têm nada mais a contribuir, né? Não tem mais potencial, já passou o tempo deles. Muito pelo contrário, eles são um reservatório de sabedoria da igreja, eles conhecem a história da igreja, eles sabem os problemas que a igreja enfrentou, as vitórias que a igreja obteve, os desafios que ela superou. Eles têm muita coisa para comunicar às novas gerações. Então é importante que a gente mude, muitas vezes, a lente que a gente usa para enxergar os diversos segmentos que compõem a igreja, de uma lente de problema para uma lente de potencial. Todo mundo tem muito a contribuir com a igreja. A gente só precisa enxergar isso, olhar a partir das lentes corretas. Afinal, a igreja é um corpo, né? Como um corpo, a gente deve caminhar junto, né? Um aspecto importante nesse sentido é a gente procurar não desintegrar a igreja, não fazer muitas igrejinhas dentro da igreja, mantendo os jovens sempre separados, os adolescentes sempre separados, as igrejas sempre separadas, os adultos e os idosos separados. Não, a gente deve trazer todo mundo junto, né? O culto é a grande celebração dessa união, mas a gente deve promover até mais atividades intergeracionais. É muito importante isso, enxergando o potencial de todo mundo, entendendo que todo mundo tem muito a contribuir, né? Inclusive esse é mais um valor que ela coloca aí para nós, né? O valor da contribuição. Cada pessoa no corpo de Cristo é habitada pelo Espírito Santo, é dinamizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder às pessoas e cada uma tem a sua contribuição a dar. E uma das coisas que a gente pode fazer que mais são danosas à vida da igreja e à formação espiritual das pessoas é negar a elas a oportunidade de contribuir. E quando eu digo contribuir, eu não estou dizendo assim, fazer alguma coisa para elas, não. Eu estou dizendo de dar a elas a oportunidade de fazer coisas por elas mesmas. Envolver os adolescentes no dia a dia da igreja, dar tarefas para eles, para que eles entendam que eles pertencem ali, que eles têm algo a oferecer para os outros, que eles são importantes e que eles têm um grande valor, no sentido de parte do corpo de Cristo, são gente remida também, gente que o Espírito Santo pode usar de maneira muito efetiva. Então, como que a gente tem envolvido as crianças na vida da igreja, os adolescentes na vida da igreja, os idosos na vida da igreja? Todo mundo tem um grande valor à luz daquilo que Cristo fez por eles, não inerente, né? Temos um valor inerente por sermos feitos à imagem de Deus, mas sabemos que esse valor, em grande medida, ele é dissipado pelo efeito do pecado em nós, ou ele é em certo sentido, afetado, né? Mas, como redimidos em Cristo, habitados pelo Espírito Santo, nós temos algo a oferecer para os outros, né? Deus pode nos usar de maneira poderosa. Então, é importante que a gente entenda que um ministério cristão efetivo, ele dá espaço para contribuição dos diversos grupos que compõem a igreja e não priva ninguém de servir, né? A igreja não é essa prestadora de serviço que simplesmente entrega o pacote gospel para os outros e esse pacote é entregue por uma liderança de uma elite de iluminados. Não, todo mundo caminha junto. Todo mundo está nesse barco junto, a ideia da mutualidade, e todo mundo tem algo a contribuir, o valor da contribuição, né? E por fim, o nosso alvo é nos tornar maduros. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais, mas a maturidade como um valor aqui pela Kettian leva em conta o fato de que a igreja de fato... leva em conta o fato da igreja, não.
A igreja, como um corpo que caminha para a maturidade, deve agir de forma matura para que ela não seja uma pedra de tropeço e uma fonte de escândalos que vai afetar os membros mais frágeis e levá-los a rejeitar a igreja, porque elas não toleram a inconsistência. Esse é o ponto aqui que a Kettian quer enfatizar. Se a inconsistência entre aquilo que a igreja proclama e o modo como ela vive se torna insuportável, as pessoas necessariamente vão desembarcar. Elas vão se decepcionar e vão se frustrar. E aí aquilo que Jesus nos ensinou, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar do que servir de pedra de tropeço para um desses pequeninos. Então, é importante que a igreja compreenda que ela deve ser madura no sentido de aliar a sua mensagem à sua vida prática, para que as pessoas, de fato, enxerguem a beleza da consistência, a beleza de viver aquilo que se prega e cresçam juntas, amadureçam juntas. Então, eu acho muito interessante esses valores que a Kettian traz para nós aí, e eu entendo que, colocados em prática, eles nos ajudam bastante a construir um ministério voltado principalmente para pessoas mais jovens, né, que de fato eduque, que de fato forme, né, e cumpra o seu papel de agente secundário da educação cristã. Pois bem, o nosso próximo ponto agora se volta para a questão dos alvos da educação cristã. E nós vamos trabalhar a partir desse trecho que se encontra aí, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Para nós ganharmos um pouquinho de tempo nesse vídeo, eu não vou fazer a leitura do trecho todo, incentivo que você até pause esse vídeo para fazer a leitura. E vamos destacar aqui quais são esses alvos, né? Quais são os alvos da educação cristã. Então acompanhe aqui comigo. O primeiro deles a educação cristã existe para o aperfeiçoamento dos crentes em santidade, né? Aí o nosso slide deu um probleminha, né? Mas é dito aí que a educação cristã eclesiástica, né? O alvo da educação cristã é conduzir pessoas ao conhecimento de Deus através do conhecimento do mundo criado por Ele, né? Nesse sentido, esse é o primeiro alvo, né? O primeiro alvo é o aperfeiçoamento dos crentes em santidade. Nós encontramos isso aí no texto de Efésios, né? O texto de Efésios, ele nos diz que, no versículo 13, né? Devemos todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, como nós já mencionamos no slide anterior, né? O nosso alvo é a maturidade, né? O alvo da educação cristã é aperfeiçoar os crentes em santidade. O segundo alvo que devemos buscar é a habilitação dos crentes para o serviço. Se de fato nós entendemos que a contribuição de todos é um valor do nosso ministério, é importante que nós capacitemos as pessoas para servir, né? E a gente faz isso tanto concedendo a elas instrução, quanto concedendo a elas oportunidade de colocar a mão na massa, né? Então, cremos que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. E na medida em que vamos instruindo as pessoas a partir das Escrituras, é necessário que nós demos a oportunidade para que elas sirvam. Irmãos, é muito importante a gente encarar a instrução no contexto da igreja muito mais como o discipulado é muito mais semelhante à relação de um aprendiz com o seu mestre do que do aluno com o seu professor, né? Principalmente pensando na educação formal como nós a concebemos. Quando alguém ensina a outro uma tarefa prática, ele dá a instrução, mas logo em seguida dá a oportunidade para que a pessoa pratique aquilo que ela aprendeu. Tem que ser assim na igreja também.
Se a gente ensinou a pessoa a respeito da importância, por exemplo, da contribuição financeira na igreja, a gente tem que criar um cenário em que a pessoa possa dar a sua oferta. Se a gente está querendo ensinar as pessoas a importância da oração, a gente pode dar uma aula muito boa sobre oração, mas a gente tem que colocar a pessoa para orar. Né? Você já pensou nisso? Você já ensinou novos crentes a orarem? Já orou com eles e colocou-os para orar, a fim de que eles aprendam como buscar a Deus em oração? Há uma dimensão prática na vida cristã que muitas vezes é perdida no contexto das nossas igrejas, que são igrejas muito voltadas para a questão do ensino como uma entrega de um conteúdo formal. Isso é muito importante. Importante que a gente entregue esse conteúdo. Mas, aliado a isso, a gente tem que ajudar as pessoas a colocar isso em prática, porque senão elas não se apropriam desse aprendizado. Né? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso significa praticar essas coisas em obediência, para que elas se tornem realmente aquilo que é delas, e não apenas algo a respeito das quais elas ouviram falar. Isso vai levar as pessoas realmente à maturidade, à plenitude da estatura de Cristo. Né? Então é muito importante que a gente ajude as pessoas a crescerem, né, e as habilitem para servir. Né? É o que o Felipe coloca ali, né, a ideia de pleno, perfeito, de plenitude. Então, nós temos que capacitá-los para isso. Né? E o terceiro alvo é o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Né? O ensino da Escritura ele é abrangente. Né? A finalidade da Escritura é promover transformação e habilitação abrangentes, pessoas inteiras, preparadas para toda boa obra. Para atingir essa finalidade, a Bíblia se coloca como livro de conteúdo e aplicação abrangentes. Ou seja, o seu ensino não diz respeito apenas a algumas poucas esferas de nossa experiência da realidade, mas ao todo de nossa relação com o mundo. Então, é claro, irmãos, que a Bíblia não é uma enciclopédia, um livro-texto sobre tudo que existe no mundo, mas ela traz princípios muito claros, vindos da parte de Deus, que nos orientam a nos relacionar com todas as esferas da vida. E é importante que as pessoas percebam isso. A Bíblia não diz respeito apenas à vida religiosa delas, a uma dimensão pequenininha da vida ligada ali mais àquilo que você faz no privado. Não, a Bíblia traz preceitos que dizem respeito ao trabalho, que dizem respeito à arte, que dizem respeito à matemática, à geografia, à história. A gente vai falar sobre isso na educação cristã escolar. Mas essa cosmovisão abrangente tem que ser claramente mencionada e tem que ser claramente explicada e justificada para as pessoas, para que elas percebam isso, que elas têm que compreender o mundo a partir da Escritura Sagrada. Isso tem que ser exemplificado, isso tem que ser demonstrado de modo prático. Por isso que a educação informal é importante também. As pessoas têm que, num contexto de uma conversa em que elas comecem a apresentar nessa conversa uma cosmovisão divergente da Escritura Sagrada, é a oportunidade para que você, de maneira apologética, mostre para a pessoa qual é a verdade a respeito daquela dimensão da vida. Então, todos os aspectos da vida elas são orientados por princípios que vêm do Senhor, pela verdade de Deus que se revela na Escritura. E isso tem que ser o alvo da educação cristã. As pessoas passarem a enxergar o mundo a partir da perspectiva de Deus. Né? Então, esses são os alvos da educação cristã. E quando essa cosmovisão ela é desenvolvida, a gente pode entrar em diálogo com todas as áreas, todas as esferas da vida, e a gente pode perceber que a perspectiva que não é cristã, que é fundamentada em preceitos seculares, está em antítese contra Deus. Né? E a partir daí, a gente pode ajudar as pessoas tendo senso crítico, perceber por que uma proposta é errada, por que ela é mentira e por que a alternativa afirmada na palavra de Deus é uma resposta melhor àquilo que se propõe. Né? Então, pense, por exemplo, na questão como o mundo encara a sexualidade, né? A dimensão humana da sexualidade. Né? Essas propostas todas que nós temos hoje,
feminismo radical, agenda LGBT, ideologia trans, né? São perversões terríveis da verdade que a palavra de Deus nos dá a respeito da sexualidade humana. Primeiro, fomos criados homem e mulher. O contexto da intimidade sexual é o contexto do casamento. O sexo é uma coisa que deve ser tratada como algo que permeia tudo que as pessoas fazem e são. Não define a identidade das pessoas. A orientação sexual não define a identidade das pessoas, no sentido de a pessoa se apresentar assim: eu sou um trans, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Né? Tem o seu espaço, é um elemento daquilo que nós somos, mas politizado como trazido para a arena pública, isso não tem sentido nenhum. Isso é contra o senso comum. Então, a educação cristã ajuda as pessoas a desenvolverem uma cosmovisão tal que, em diálogo com as várias esferas da vida, a gente pode se antepor às alternativas ruins que o mundo tem proposto. Né? Então, é um aspecto fundamental da educação cristã, ajudar as pessoas a desenvolver uma cosmovisão cristã que vai de fato, ajudá-las a entender o mundo no qual elas vivem a partir dos olhos de Deus, do modo como Deus o enxerga, né, e para o qual Ele o criou. Né? Então aqui, irmãos, caminhando já para uma aplicação para a sua igreja, nós vemos que a educação cristã se propõe ao aperfeiçoamento dos crentes em santidade, a habilitação dos crentes para o serviço, e para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Nesse sentido, o que a sua igreja tem feito de efetivo para atingir esses 3 objetivos? Em qual deles vocês podem melhorar? O que você propõe nesse sentido? Eu quero convidar você a refletir sobre essas questões, pense sobre elas, né? Vou até deixar aqui mais um pouquinho na tela, e faça aí as suas anotações, né? Reflita sobre isso aí. E você pode depois trazer a sua contribuição ali no fórum Atividade Reflexiva. Então, espero que essa aula tenha sido útil para você, esse segundo vídeo da nossa terceira semana, e continue nos acompanhando. Assista agora ao vídeo 3, no qual nós vamos falar de aspectos mais práticos, atividades que a igreja deve fazer para cumprir o seu papel como agente secundário da educação cristã. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe.